Feliz sábado, bom dia a todos. Muito bom estar com vocês nessa manhã. Eu espero algo, vocês não fiquem enjoados do meu rosto nem me escutar. É o terceiro sábado já, né? Que eu tô aqui consecutivo, tá bom? Amém? Então tá bom, fico feliz. Vocês estão felizes, eu também estou. Gente, mas é muito bom estar aqui na casa de Deus, nessa manhã. E como sempre, eu não sei vocês, mas o café da manhã estava maravilhoso hoje também. Como todo sábado, né? Foi uma benção, uma benção. Eu tive que sair dali, senão eu ia acabar com aqueles negocinhos ali, gente. Aí era um broto de mostarda, outra era de quê? Rabanete? Rabanete aí, ó. Gente, foi da Laura, filha da Laura. Tava maravilhoso, gente. Da Esther. Isso. Tava muito bom, gente. Não sei vocês. Quem aí não chegou ao tempo do café, se programe, chega um pouquinho mais cedo. 9h30 começa o nosso café da manhã. Vai ser uma benção ter você aqui com a gente, tá bom? Estou vendo alguns rostinhos aqui que eu não sei se já vieram na nossa igreja pela primeira vez aqui na nossa igreja. Seja muito bem-vindo, que você possa sentir em casa, na casa do Senhor, tá bom? Antes de a gente iniciar esse momento, gostaria de fazer mais uma oração. Oremos. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de termos de falar com o Senhor. Vem estar com a gente nesse momento, que vamos meditar na Tua Palavra, venha falar ao nosso coração e me use como instrumento nas Tuas mãos. No nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Os nossos termos estão sendo gravados e depois vai para o YouTube. E por isso eu vou mandar um recado, espero que depois ela assista, para a Lu e para o Léo. Tá bom? Para quem não sabe, o Léo é o esposo da Lu, a Lu é a nossa, daqui do nosso Ministério de Louvor, da nossa igreja. E Lu, estamos em oração pelo Léo e por você, para que Deus venha se tornar presente na sua vida, mesmo aí no hospital, diante dessa adversidade, você possa ver que Deus está sustentando vocês, curando o Léo, que vocês possam sair daí cada vez mais forte e ao lado do Senhor, para a glória dele. E eu espero ver vocês aqui, os dois juntos, no nome de Jesus, tá bom? Muito obrigado. Vem cá, que você vai para o céu também, igual a sua avó. Eu boto aqui embaixo. Muito obrigado. Ela que vai para o céu agora? Muito obrigado, gente. Foi. Não vai cair, não. Deixa eu botar aqui que ele é meio inclinadinho. Gente, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel. Livro de Daniel. E hoje ainda deixo uma deixa para vocês. Por quê? Não sei quantos aqui sabem, mas Daniel capítulo 1. A partir de amanhã, nosso queridíssimo pastor Diego, quantos aqui conhece? Pastor Diego, acho que todo mundo conhece, vai estar iniciando uma série de estudos do livro de Daniel, na nossa igreja lá da Barra, ok? E, para quem não sabe, o pastor Diego se converteu e entregou sua vida a Jesus após o estudo do livro de Daniel. Então é um carinho muito especial que ele tem por isso, por esse livro, por toda a história, porque foi através desse livro que ele encontrou a Cristo. Então, você é o nosso convidado para estar lá às 19h30. Todo domingo às 19h30 tem o nosso culto. Eu sei que muitos não conseguem estar presentes, mas vocês podem assistir de maneira remota, em casa, online. Assiste ali ao vivo e você é o nosso convidado. Se você quiser estar presencialmente, eu te garanto um jantar depois, que é maravilhoso lá também, ok? Então, após o Cultura Barra, sempre tem uma janta muito boa ali, o pessoal sempre prepara um lanche maravilhoso e você também é o nosso convidado para estar lá presente, tá bom? O tema dessa manhã é sobre uma vida em adoração, uma vida de adoração, e eu quero que vocês entendam o que é viver em adoração, ok? Porque não é simplesmente viver. A partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, falou assim, eu sou de Jesus, algumas coisas mudam. E a sua adoração, a sua devoção, a sua vida somente é para Ele, por Ele. Para Ele são todas as coisas. E eu quero, nessa manhã, meditar em algumas coisas, em alguns textos da Bíblia, que vai nos mostrar como é viver essa realidade, de viver uma vida de adoração ao Senhor. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês está aqui no capítulo 1 de Daniel. Vamos ler juntos.
No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e assitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspernais, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir o palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. De sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Até aí, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero que você pense junto comigo a terra sendo sitiada. O rei da Babilônia vindo e dominando tudo. E ele fez um pedido muito especial. Olha só, eu quero os melhores. Os mais bonitos, os mais inteligentes. Os jovens que se destacam aí. Não, esse jovem aqui ele se destaca, ele é muito inteligente e tal. Então, chama ele, pega ele. Qual era a ideia do rei? Ele quer pegar o melhor para servir a quem? A ele. Então, se ele dominou outra terra, em outro povo, ele pegava aquela pessoa, o melhor que eles tinham, para servir a ele. Para ajudar ele, seja no seu governo, porque a gente vai ver que isso mais para frente realmente acontece. Então, ele queria o melhor para quê? Usar para ele, para si. Então, era um rei muito inteligente, ele sabia disso. E ele preparava esses jovens, talvez, para doutriná-los dentro da cultura e da ideia que eles tinham. E o texto continua. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque, e Misael, Mesaque, e Azarias, Abdinego. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. Se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos outros jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. E ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei, da mesa do rei. E assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado em lugar disso, que lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu-lhes sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos culturais e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido do rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores de todo o reino. Por que esse livro aqui é sobre adoração? O principal tema do livro de Daniel não é simplesmente, ele também é um livro profético, ele fala sobre profecia, mas ao decorrer do livro, sempre tem algo que está no dia a dia de Daniel e seus amigos, que é a adoração. Por que Daniel, desde o início, é engraçado porque quando talvez o livro, na verdade, os escritos que a gente conseguiu, maçoréticos mais antigos, tem pouco tempo, a Septuaginta.
E ela reafirmou algumas coisas para a gente sobre a leitura da Bíblia. E uma das dúvidas que nós tínhamos, principalmente os teólogos, era referente aos nomes deles. Porque aparentemente os nomes deles estavam escritos de uma maneira errada e equivocada. Porque cada nome que eles mudaram estava ligado a um deus daquela cultura, da cultura da Babilônia. Só que aparentemente estava escrito de uma maneira errada. E quando a gente foi encontrando os mais manuscritos e reafirmavam que parece que Daniel fez isso de uma maneira proposital, numa intenção assim, olha, eles mudaram o meu nome, mas eu não aceito esse nome. Era uma maneira como fosse de protestar algo que ele achava errado, sabe? O que estava às suas mãos para fazer, ele fez e, olha, isso aqui eu não quero fazer, eu não aceito esse nome que você me deu perante esse Deus que eu não pertenço a ele. Muito pelo contrário, ele pertencia a outro Deus. E desde o início ele foi provado, ele foi colocado à prova. E aquela comida que estava àquela mesa, que era para o rei, ela era oferecida a outros ídolos. E por isso que Daniel e seus amigos, eles falaram assim, olha, eu não vou comer essa comida não. Porque se eu sentar naquela mesa, eu vou participar da adoração àqueles deuses. E por isso que ele não queria comer aquela carne, aquele vinho. Porque aquela carne, aquele vinho, era oferecida aos outros deuses. Se ele sentasse àquela mesa para comer, ele estaria adorando a outros deuses. E por isso que eles falam assim, olha, a gente não pode comer. Porque eu tenho um Deus, eu sirvo a ele. E é engraçado que é algo que eu quero muito que vocês entendam isso. Se você tirar só isso do sermão, já vai estar maravilhoso. Quando você escolhe adorar somente ao Senhor e entregar sua vida a Ele, Deus faz milagres, Ele faz o impossível. E Ele cuida nos mínimos detalhes. Sabe por quê? Você pode ver que no texto fala assim, Deus fez com que o supervisor, a pessoa que estava cuidando dele, simpatizasse. Para que ele pudesse simplesmente falar. Se aquele homem não simpatizasse com Daniel e seus amigos, ele não iria nem escutar Daniel e seus amigos. Mas porque esses meninos, esses jovens, e aqui eles tinham aproximadamente 15 anos de idade. 15 anos. Eles decidiram adorar somente a Deus, eles não se contaminar com as iguarias do rei. Deus abençoou eles. E eles, passados os 10 dias, eles estavam mais inteligentes do que todos. E ao final dos 3 anos, não somente isso, eles estavam 10 vezes mais inteligentes. E quem concedeu isso foi o Senhor. Ó, verso 17, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência. Deus deu, Deus concedeu. Muitas das vezes você não recebe algo do Senhor porque você não quer que isso seja para a honra e glória dele. Não é para a adoração dele, mas seja para a sua vanglória. Ou para o mundo. Às vezes estamos pedindo tantas coisas ao Senhor, mas que não é para ele. Talvez porque você não está sendo um mordomo fiel a ele. Seja ao seu corpo, ao que ele concedeu a você, e você quer mais e para quê? Ao decorrer do livro de Daniel, a gente vai ver que isso acontece mais algumas vezes. Seja porque construíram uma estátua e deveriam ajoelhar perante a estátua e falar assim, e adorar aquela estátua, que era a estátua do rei. E o que eles fizeram? Não ajoelharam. E foram jogados na fornalha ardente e não queimou. Não dá tempo a gente abrir aqui o texto, eu só quero citar esses outros exemplos. E o próprio Cristo desceu e estava ali presente na fornalha com eles. Quando eu e você escolhemos adorar somente ao Senhor, e talvez por consequência disso você é jogado numa fornalha, Deus vai estar com vocês.
O problema é que às vezes nós estamos sofrendo consequência das nossas próprias escolhas, né? Não por um ato de adoração. E talvez por um ato de rebeldia a Deus. E até nesses momentos Deus vai lá, você fez besteira, eu sei, mas eu estou aqui para te ajudar. As consequências talvez elas vão continuar durante um bom tempo. Mas Deus ele te dá uma oportunidade de um recomeço. Daniel, mais para frente do texto, lá por meio do livro, ele é provado e ele tinha um hábito simples, que três vezes ao dia ele se ajoelhava perante Jerusalém e orava. E entregava, talvez, os seus pedidos, os seus sonhos ao Senhor. Ele conversava como tinha sido o seu dia, como estava o seu trabalho. E ele não poderia mais fazer aquilo porque o rei falou assim, não, você só pode adorar, só pode orar e só pode pedir a mim. E quem não fazer isso vai para a cova dos leões. Daniel parou de orar? Não. Continuou orando. E foi para a cova dos leões. E porque ele decidiu adorar o Senhor, na cova dos leões nada aconteceu. Mas sabe quem estava com ele? O anjo do Senhor. Eu não sei vocês, mas é muito bom fazer o certo. Sabe quando você está com a consciência tranquila? Tipo assim, eu estou com a consciência tranquila que eu fiz o certo. Até aqui. Eu sei que eu sou pecador, eu sou falho, mas eu fiz o que o Senhor me pediu. E não é fácil. Porque talvez você vai ser provado porque você está fazendo certo. Você vai sofrer consequências porque você está fazendo o que o Senhor pediu para você fazer. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 10. Primeira Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 23 a gente pode ler juntos. E lembre-se que nós estamos refletindo o que é viver em adoração, ok? Tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Está aqui. Na sua está o quê? Na sua? Lícito, ok. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim dos outros. Deus está falando assim, olha, para você viver em adoração a mim, você precisa refletir em seus atos assim. Porque isso a gente precisa entender. Acho que eu nunca contei isso aqui. Mas eu lembro que na minha época de escola, eu sempre estudei em colégio adventista, mas grande parte dos alunos que estudam em colégio adventista não são adventistas. Assim, a minha sala, sei lá, talvez uns 10%, 20% da turma era adventista. E olha lá, os outros não eram adventistas. Eu lembro que o pessoal da minha sala sempre teve uma boa condição, tá? Um tinha salão de festa, tá? Aí sempre fazia alguma coisa. E eles sempre chamavam quem? O Gustavo. Eu, poxa, não dá, é no sábado, eu não sei o quê, eu não bebo, não fazia nada. E alguns deles falaram, o Gustavo não faz nada, pode fazer nada. A grande questão aqui não é que eu posso fazer nada. Eu escolhi não fazer. E isso porque eu sou liberto em Cristo Jesus. Cristo nos dá a oportunidade de escolha. Agora pede para alguém, eu vou levar isso a um extremo, ok? Alguém que é viciado em algo, seja em cocaína, seja até em celular, pede para ela de um dia para o outro parar de mexer.
parar de ser um usuário? Consegue? Não. Mas quando eu estou com Cristo, eu tenho a oportunidade de escolha de parar e falar assim, isso aqui me convém? Será que essa atitude que eu estou tomando, será que isso que eu estou fazendo me edifica? Se em todas as nossas atitudes, se em todas as nossas decisões nós parássemos e pensássemos, beleza, eu posso fazer o que eu quiser, mas convém a mim fazer isso? Talvez como um cristão, como um servo de Cristo. Será que isso vai me edificar em algo, talvez no meu relacionamento com o Senhor? Vai fazer que eu leve mais pessoas a Cristo Jesus? E olha o final, na verdade, o início do capítulo 11, que eu quero ler para vocês. Verso 1 do capítulo 11. Está aí, né? Aqui está na mesma página para mim. Diz assim, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Será que vocês podem fazer assim, bater no peito e falar assim, olhe para mim, seja o meu imitador como eu sou de Cristo? Paulo teve ousadia e falou assim, olha, olhe para mim, porque eu sou um imitador de Cristo. E é muito duro, tipo assim, pelo menos para mim, talvez eu me reconhecer e eu ver que talvez eu não faria isso. De olhar talvez para as pessoas que estão no meu trabalho, pensa no seu trabalho, que talvez grande parte das pessoas ali talvez não são não cristãs, nem conhecem a Cristo, fala assim, e chega alguém, não, a gente quer conhecer a Cristo. E você olha para ele e fala assim, olha para mim. Olha para mim, porque eu sou imitador de Cristo. Eu quero que você viva uma vida de adoração, uma vida em adoração. Seja em suas decisões, seja no dia a dia, seja por onde quer que você for. Você possa sempre adorar ao Senhor. Mas porque você é um imitador de Cristo. Porque tudo que Cristo fez foi para a honra e glória do Pai. Foi para que a vontade do Pai prevalecesse. E eu e você precisamos entender que nós também estamos aqui para isso. Para viver o Evangelho. Para viver o que Cristo fez, imitar o que Cristo fez. E falar assim, Senhor, me ajude a ser um exemplo. Que Cristo possa se revelar através de mim, que as pessoas possam olhar para mim e ver Jesus. Esse é o maior e melhor elogio que você pode receber na sua vida. Sim, eu enxergo Jesus através de você. Através da sua vida. E isso só é possível quando você está vivendo uma vida de adoração, uma vida de devoção ao Senhor. Porque se você não entender que nem tudo te convém e que nem tudo edifica você, me desculpa, você não vai ser semelhante a Cristo. Você não vai viver uma vida de adoração. E temos que tomar muito cuidado com a liberdade que Cristo nos oferece. Porque ela pode trazer alguns riscos. Mas é isso que Cristo quer dar a você. A oportunidade de escolha. Porque o pecado, ele não te dá a oportunidade de escolha. Ele te mata, ele te escraviza. E essa é a missão, o objetivo do inimigo, de Satanás. É você adorar qualquer outra coisa, a não ser Deus. É gastar o seu tempo com tudo que você imaginar, menos com Deus. Daniel não abriu mão das suas orações. Algo simples. Mas porque ele entendia a quem ele deveria adorar, a quem ele deveria pedir, a quem ele deveria interceder. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. No capítulo 5. Já estamos caminhando para o final.
Esse vai ser o último texto que eu quero ler com vocês. Quero ler com vocês o verso 22. Na verdade, verso 21, a partir do verso 21. 5, gente. Desculpa. Gênesis 5, a partir do verso 21. Aqui é mencionado um homem e fala algo que aconteceu com ele. Diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado, pois Deus havia levado para si ou arrebatado. Eu lembro que eu falei, acho que eu mencionei esse aqui, acho que não foi semana passada ou no retrasado, né? Que eu citei o exemplo que eu dei lá no PG. Mas quando eu olho Enoque, na verdade, em outro momento a gente vai ver que outro homem também andava com Deus. Alguém sabe quem é? Ou lembra? Noé. Noé andava com Deus. Caminhava com Deus. E é parente, né? Se a gente for mais pra frente aqui, achei Enoque era tataravô, o bisavô de Noé. Viver uma vida em adoração é andar com Deus. É por onde quer que você for, por onde quer que você esteja, você está com o Senhor. Isso é viver uma vida de adoração. No texto de 1 Coríntios, não sei se a gente leu. Acho que eu abri o texto para ler, esse texto a gente não leu. Se comais ou bebais, fazes qualquer outra coisa, faça tudo para a honra e glória de Deus. Porque quando você está com o Senhor, quando você está com Deus, você está lá no almoço de família, você está jantando com seus amigos, você está sentado àquela mesa para a honra e glória do Senhor. Você está dentro do metrô, indo para o seu trabalho, você está ali sentado para a honra e glória do Senhor. Isso é viver uma vida em adoração, é andar com o Senhor. É ter certeza que Ele está aqui, ó, de braços dados, e você fala assim, Senhor, para onde eu tenho que ir? Como eu tenho que agir? Como eu posso ser liberto? Como eu devo tomar essa atitude? Como eu devo mudar essa situação, essa circunstância? Eu quero que você entenda que viver uma vida em adoração é andar com o Senhor. Porque em todas as circunstâncias, em todo o tempo, em todo momento, eu quero que você esteja com o Senhor. E é isso que é viver uma vida em adoração. É andar com o Senhor, caminhar com o Senhor. Porque não é fácil andar com o Senhor. Sabe por quê? Andar com o Senhor é mesmo assim, você está andando aqui e tu está indo por um caminho e o Jesus vai falar assim, ei, meu filho, tá de brincadeira, né? Não é esse o caminho, né? Vem por aqui. Só que você quer ir para lá. E essa luta, você acha que Daniel em nenhum momento ele pensou algo? Tipo assim, rapaz, eu vou para a cova dos leões. Eu fico imaginando, talvez ele ajoelhando ali, aquele ato de adoração, e falando, Senhor, tu sabe que eu vou morrer, né? Mas eu estou aqui para tua honra e para a tua glória. Eu tenho um desejo muito especial para a vida de cada um de vocês. Que vocês possam viver uma vida em adoração ao Senhor. Que diante das circunstâncias você possa escolher adorar o Senhor. Que você venha ter a certeza da presença dEle.
Porque Daniel e seus amigos, seja na mesa comendo, seja na oração, seja na adoração a uma estátua, eles se prostraram e o Senhor interviu, o Senhor colocou a sua mão para os que escolheram adorar somente a Ele. Eu quero muito que você, como Paulo, fale assim, olhe para mim, seja meu imitador como eu sou de Cristo Jesus. Eu quero mais ainda, como Enoque, que andou com Deus e Deus tomou para si. Posso falar algo para vocês? Para os que andam com Deus e vivem uma vida em adoração ao Senhor. Logo, logo, o Senhor vai aparecer nas nuvens do céu para buscar eu e você, para viver uma vida extraordinária, em um mundo onde não vai ter mais pranto, dor e sofrimento, mas só vai para o céu quem andar com o Senhor. Só vai para o céu quem viveu uma vida em adoração ao Senhor. E eu convido a você a viver essa vida. Porque é impossível estar no céu sem andar com o Senhor, sem caminhar com Ele, sem comendo ou bebendo, sendo para a honra e glória do Senhor. Se você está fazendo isso com outro propósito, me desculpe, eu não espero estar errado, mas acho que eu não vou encontrar você no céu. Porque você precisa e necessita viver uma vida de adoração, de entrega, para a honra e glória do Senhor. Amém? Som. Ele aumentou. Vou aumentar som um pouquinho mais. Feliz sábado, igreja. Vou me apresentar aqui rapidinho, me chamo Raquel. Sou da igreja da Barra da Tijuca. Recebi o convite da irmã Luciana, né? Para estar hoje aqui louvando com vocês. E tudo que o pastor pregou aqui eu confirmo, né? E realmente, para sermos adoradores, precisamos de ver essa adoração dia após dia, né? Com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, nosso modo de vestir, nosso modo de nos alimentar. Possamos fazer a diferença, né? Como realmente verdadeiros adoradores do Senhor, onde quer que estejamos. Vou cantar uma música, quem quiser me acompanhar, uma música conhecida. E vocês podem me acompanhar. Vamos adorar? Amém. A Ti, Senhor, nossa adoração, nosso louvor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Pode voltar um pouquinho, por favor? Já começou já. Obrigada. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Essa é a nossa adoração neste dia. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir
ao céu. Eu sei que lá está seu mergulhar no mais profundo mar. Nunca poderei me ausentar do teu olhar. Jesus, tu és o Deus que me soma. Tu és o Deus que me quer. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Vamos amar. Adorar é o que sou. Nada pode calar. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Vem, Jesus. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o nosso prazer, Senhor. Minha força vem do Senhor. Declare. Nada pode calar tua adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sou. Adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. A voz de quem, Senhor. Sente, Senhor, nossa adoração nesta manhã. A Ti toda a honra, toda a glória e toda a louvor. Glória a Jesus. Amém? Primeira Coríntios 10, verso 31. Assim, quer vocês comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. O maior objetivo de Paulo era adorar o Senhor e agradar as outras pessoas para que elas possam ser salvas.
nosso hábito de adoração não é somente para com o Senhor, mas também para com o nosso próximo. Aqui estão discutindo, engraçado, estão falando sobre a alimentação, né, desse texto. Se deveriam comer ou não. E Paulo falou, olha, não tem problema comer essa comida. Mas talvez se você comer ela na frente de alguém que acha errado, você está fazendo outro irmão pecar. E aí você não está vivendo uma vida de adoração, em adoração ao Senhor. Então, se você for atrapalhar a vida de alguém, seja usando uma roupa, usando o que for, é melhor não usar. Seja na compra de um carro, seja no que for. Então pense nisso, reflita sobre isso. Que as suas atitudes, que suas ações, seja o que você está usando, também venha ser um ato de adoração ao Senhor. Mas porque você escolheu agradar as pessoas, para salvar as pessoas, ok? Vamos orar? Oremos? Dudinha chegou para na hora da oração. Olha lá. Que linda. Oremos. Jesus, muito obrigado pela oportunidade que temos de falar com o Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de adorarmos somente a Ti. Mas diante de um mundo de pecado, diante de um mundo onde tem tantas as coisas que nos levam a adorar tudo que o Senhor imaginar, a não ser o Senhor. É difícil, Senhor. Mas hoje escolhemos adorar somente a Ti para a Tua honra e para a Tua glória. Derrama sobre nós o poder do Teu Santo Espírito, para que possamos viver uma vida em adoração a Ti. Que possamos, diante do nosso dia a dia, caminhar com o Senhor, para que possamos entender como é viver uma vida em adoração. Seja dos momentos, talvez, de tribulação, momentos difíceis, cruciais, gente, que devemos escolher adorar somente a Ti, que possamos escolher a Ti, porque sabemos que quando escolhemos a Ti, o Senhor faz milagres, o Senhor intervém, o Senhor se torna presente e nos ajude a viver essa realidade, para a Tua honra e para a Tua glória. No nome santo de Cristo Jesus. Amém? Amém. E amém, gente. Quero desejar um feliz sábado para vocês. A Lari vai vir aqui para dar as orientações para a nossa escola sabatina e você é o nosso convidado.